Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então com a nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre os subníveis de energia e a distribuição eletrônica. Então, que nome tem, o que significa esses nomes, né? A gente viu que pelo modelo atômico de Bohr e os demais, né, que vieram na sequência, que os elétrons eles são distribuídos de acordo com a energia que eles têm, né? Então, lembram que acontece é que quando o elétron tem uma energia, ele está em um nível. Quando ele absorve mais energia, ele vai para um nível que é uma camada mais externa ao núcleo do átomo. E aí, com isso, a gente consegue fazer a distribuição dos elétrons em torno do átomo, né? Vamos ver como que funciona. Então, esses níveis de energia, eu trouxe um desenho aqui para explicar para vocês. Tem um textinho para vocês lerem depois, mas a ideia é o seguinte. A gente tem aqui o núcleo, né, onde estão os prótons e os nêutrons. E aqui, ó, na eletrosfera, a gente tem os elétrons. E eles vão estar dispostos na eletrosfera de acordo com a quantidade de energia que cada um deles tem. Então, quanto mais externa, mais energia. E aí, a gente chama esses níveis de energia. Então, assim, eles têm, a princípio são 7, né? Só que, claro, na medida com que novos átomos estão sendo descobertos, a gente vê que eles podem ser preenchidos de formas infinitas, né? Enquanto a gente encontrar átomos que possam preencher, que tenham elétrons que preencham esses subníveis. E, aliás, esses níveis, estamos falando dos níveis. Então, como que funciona esse nível de energia aqui? Então, no primeiro nível, a gente tem o número 1. Segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? São 7 níveis de energia. Eles também são denominados pelas letras K, L, M, N, O, P, Q. Então, K é 1, L, 2, M, 3 e assim por diante, né? Então, na primeira camada, que é a camada K, vai comportar uma quantidade de elétrons. Na camada L vai comportar uma outra quantidade, na camada M outra quantidade, ou seja, se o átomo tiver 4 elétrons, ele vai comportar 2 na primeira camada, não tem como colocar 4 na primeira camada, ele só comporta 2. E aí depois, na camada seguinte, mais elétrons, tá? Tranquilo? E os subníveis de energia? Então, como eu falei para vocês, a gente tem as camadas e também dentro dessas camadas a gente tem, no caso níveis, a gente tem os subníveis de energia, né? Eles, que vai estar relacionado também com a energia que o elétron tem. Eles também são conhecidos como número quântico secundário ou azimutal, representado pela letra L minúscula. Então, assim, gente, a gente tem os subníveis, a gente vai estudar 4, tá? S, P, D e F. Como eu falei, na medida com que mais átomos são descobertos, a gente encontra mais subníveis preenchidos aí. Então, a princípio, e eles são representados, então, por um número que é o número quântico secundário. Então, quando a gente fala em nível, os primeiros números que a gente encontra são 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 são os números quânticos principais. E aí o número quântico secundário é quando a gente se refere ao subnível, que são representados também pelas letras S, P, D e F, ou pelos números, que é o número quântico azimutal, 0, 1, 2 e 3. E aí cada um deles vai comportar uma quantidade máxima de elétrons. Então, se você tem para distribuir, né, em um nível você vai distribuir 2, em um subnível você vai distribuir 2, no próximo subnível você vai distribuir... Ai, tô com coceira aqui. Vai distribuir 6, no D você vai distribuir 10 e no F você vai distribuir 14, de acordo com a quantidade de elétrons que aquele átomo possui, tá? Já vamos ver isso na prática, para ficar mais claro, vamos fazer um exercício. Então, ó, as camadas também são chamadas de níveis ou número quântico principal e os subníveis são chamados de número quântico secundário. Então, como que funciona? Se na primeira camada
eu estiver falando da primeira camada e do subnível dessa primeira camada, eu vou ter o 1s, né? O subnível S, a camada 1. Camada 2, subnível S, e vou ter também o subnível P. Aqui, ó, camada 1 tem somente o subnível S. Na camada 2, eu tenho o subnível S e o P. Na camada 3, eu tenho o subnível S, P e D. Por isso que é assim, ó, 3S, 3P, 3D. Na camada 4, 4S, 4P, 4D, 4F e assim por diante. Aqui a gente tem o Z, o G, o H e tá tudo em asteriscos, né? Porque, como eu falei, pode ser infinito, mas a gente vai trabalhar somente até aqui, que é o que tem relatado por enquanto de átomos, tá? Vamos entender como que funciona. Então, assim, foi feita uma distribuição eletrônica através do diagrama de Linus Pauling. Então, Linus Pauling criou esse diagrama que ordena essa distribuição de acordo com os níveis energéticos, né? Então, ó, número máximo de elétrons por subnível. Então, no subnível S aqui cabem 2 elétrons, no subnível P cabe 6, no subnível D cabe 10 e no subnível F cabe 14, né? E aqui tem a camada K, L, M, N, O, P, Q, também conhecido por 1S, por isso aqui 2S, 3S. Cada uma delas também vai ter uma quantidade máxima de elétrons que a gente consegue colocar, que ela consegue comportar. Então, como aqui a camada K ela é constituída somente pelo subnível S, e no subnível S só cabem 2, então aqui é 2. A camada L é constituída por S e P. Então, cabe 2 do S e mais 6 do P. Ó, 6 do P, então a gente vai ter 12. A camada 3 cabe um S, um P e um D. No S cabe 2, no P cabe 6 e no D cabe 10. Somando vai dar 18. E assim por diante, tá? Eu vou fazer com vocês agora como que a gente faz para distribuir o número de elétrons que tem no sódio. Vou mudar aqui para caneta. Vamos lá. Então, vamos lá como que faz. Então, o sódio ele tem número atômico igual a 11. Isso significa que ele tem 11 prótons. Como ele está eletricamente neutro, né? Ele vai ter 11 elétrons também. Então, eu preciso distribuir 11 elétrons aqui no diagrama de Linus Pauling. Como que eu vou fazer? Eu preciso seguir essa ordem aqui, ó. Essa flechinha vem, sobe, vai, vem. E não em linha horizontal. Preciso seguir essas verticais. Porque assim eu vou respeitar a energia. Como eles estão distribuídos de acordo com a energia, é assim que vai funcionar, tá? Então, vamos lá. Vamos ver como é que funciona aqui. Vou começar então por um S. Então, eu vou escrever aqui um S, e daí eu coloco 2 aqui. Vocês lembram disso, né? Aí eu venho aqui, ó. Vou voltar aqui para 2S. 2S. Então, eu tô na camada K agora, né? Camada K, desculpa, na camada L. 2S2, agora 2. O que vem depois do S2? 2, volta para cá. P. 2P, 6. Ó, até agora, eu distribuí 2 elétrons no subnível S da camada 1, mais 2 elétrons no subnível S da camada 2, mais 6 elétrons do subnível P na camada 2. Já deu 10 elétrons. Aí eu vou continuar aqui. Depois do P vem o 3S2. Coloco 2, ele comporta 2, mas só tem 1 aqui sobrando, né? Então, eu vou colocar 3S1. Certo? E olhem que bacana, isso vai me dar uma informação de que eu tenho. Vou ficar mais ou menos para desenhar aqui, né? Mas vamos lá. Então, significa que ele tem um elétron na camada. Que camada que é essa? 3. M. É a última camada dele. Então, a gente vai chamar
isso de camada de valência, a camada de valência. Olha lá, camada... Ai, como é ruim escrever assim. Camada de valência. Assim vocês não esquecem, não é? Escrevam também. Então, essa é a última camada. Por que essa camada é importante, gente? A gente vai ver mais adiante que as ligações químicas ocorrem através da camada de valência, a camada mais externa do átomo, tá? Então, a gente fez a distribuição eletrônica de um átomo eletricamente neutro. Entretanto, a gente pode fazer isso para átomos que perdem ou ganham elétrons. E aí, como que faz? Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Vamos treinar mais uma vez. O ferro, né, ele está aqui eletricamente neutro e o número de prótons dele é 26. Então, quantos elétrons eu vou distribuir? O número de prótons para um átomo eletricamente neutro é igual ao número de elétrons. Então, o que eu vou fazer? Vou distribuir 26. Vamos lá. 1, S2, aí vou olhando aqui, ó. 2S2, 2S2, 2P6, aí vai. 2P6, depois de P6 veio 3S, 3S2, depois de 3S2, ó, 3S acaba aqui, eu vou lá para cima. 3P6, 3P6, depois de 3P6, 4S2. Mas você não está contando? Estou contando aqui, ó. Mas vocês vão contando aí também. Até aqui deu 20. 4S2 deu 20. Aí eu vou para 3D, o quê? Falta 6, né? 3D6. Mas eu posso colocar 6 no D? Posso. O D comporta até 10. Beleza? Essa é a distribuição eletrônica do átomo neutro. Essa cor ficou mais ou menos aqui, né? Eu vou trocar de cor agora, então. Que cor que ficaria bom? Acho que um branco mesmo, né? Vamos de branco. Então, ó. O que acontece aqui? Agora ele pede para a gente fazer, né? Vamos fazer a distribuição eletrônica do íon ferro 2+. Quantos prótons esse ferro 2+ tem? 26. Igual o outro, né? Ele não perde prótons, ele só perde elétrons. Então, ele perdeu 2 elétrons, por isso ele ficou com 2 cargas positivas. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai distribuir igual a gente fez aqui. Só que o que não pode ser feito? Eu não posso distribuir e quando chegar no 3D6, aqui eu colocar 3D4. Por quê? Ele deve perder o elétron da camada de valência. Qual que é a camada de valência que a gente viu ali? Ó? 4S2, né? Essa é a camada de valência. Então, é isso que vai ser eliminado aqui quando a gente for fazer essa distribuição. Então, vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6. Tá certo? Então, é esse aqui que vai sumir. Deixa eu fazer um risquinho aqui, ó. Essa camada vai embora. Certo, gente? Então, fiquem atentos a isso. E bora praticar. Fazer essas distribuições aí. Que isso vai ajudar bastante quando a gente for fazer as ligações químicas. Na nossa aulinha de ligação química. Tá certo? Bons estudos e até breve!